Bom dia, galera, tudo bem? Na nossa aula de hoje, dando continuidade no sistema reprodutor, na aula passada eu fiz uma introdução com vocês sobre reprodução, os tipos de reprodução, o que a gente vai ver. E antes da gente entrar na fisiologia reprodutiva, ou seja, trabalhar os órgãos reprodutores masculino e feminino, hoje eu vou falar sobre fecundação. Esse aqui é muito importante a gente entender. É óbvio que aqui eu cito alguns órgãos que a gente vai trabalhar, mas depois vocês vão entender bem melhor isso aqui. Mas hoje, a aula de hoje, o nosso foco é sobre fecundação. Vamos lá? Então olha só, a fecundação, eu coloquei uma definição aqui para vocês, né? Coloquei como fusão, você pode colocar como encontro, né? A união, fusão do gameta masculino e do gameta feminino. Ou seja, quando você tem uma fusão entre duas células. Eu tenho uma fusão entre o gameta masculino, que nesse caso específico, o gameta masculino aqui é o espermatozoide, né? Vamos chamar de SPTZ, com o gameta feminino, que esse gameta feminino, vocês já sabem também, eu já citei sobre ele, é o óvulo. Essa união, ou seja, essa fusão, ela tem como objetivo unir os núcleos. Tá? É uma união de núcleo. Por isso que a gente fala de fusão, porque funde-se quem? Os núcleos. Primeiro que o espermatozoide não tem citoplasma, então ele não está levando material citoplasmático. Ele tem núcleo. E ele une com o núcleo do óvulo. Essa fusão entre núcleos, então, vai formar um novo núcleo utilizando a parte citoplasmática e membrana plasmática do óvulo. Isso é muito interessante. Essa união, ele resulta numa nova célula. Essa nova célula é chamada de zigoto. E em alguns casos você pode encontrar também, até falando de ovo ou de célula-ovo. Vocês podem encontrar dessa forma aí também, tá? Mas o mais comum utilização é o zigoto. Isso que eu estou escrevendo aqui, essa definição para vocês aqui, é o que está esquematizado aqui, ó. Então perceba o seguinte, ó. Eu tenho o gameta feminino, que é o óvulo, uma célula completa, um citoplasma, né, membrana plasmática, citoplasma e um núcleo, tá? Essa célula é chamada de óvulo. E particularmente uma célula N, uma célula haploide, que eu comentei na aula passada, uma célula que contém 23 cromossomos. Não se esqueça, nós seres humanos, a nossa espécie tem 46 cromossomos. Esses cromossomos são dispostos em 23 pares. Ou seja, eles estão assim, ó. Par 1, par 2, par 3, até o par 23. Somando então 23 pares, né? Então é 23 vezes 2 dá 46 cromossomos. Os gametas carregam 23, apenas a metade. Mas não é metade aleatória. É um do primeiro par, um do segundo par, um do terceiro par até o 23º par. Isso, então, que é chamado de célula haploide. Ela carrega metade dos cromossomos da espécie, mas uma metade mais específica. Não é uma metade qualquer. Não é chegar lá e pegar 23 cromossomos aleatórios e pronto, acabou. Não, são 23 cromossomos, um de cada par. Beleza? Então, uma célula haploide contendo membrana plasmática, citoplasma e esses cromossomos aqui no núcleo. No caso da masculina, eu tenho o espermatozoide. O espermatozoide, ele é uma célula que só tem a parte nuclear. Isso aqui é núcleo, ele não tem citoplasma. Tá? Que depois vocês vão aprender sobre isso, por que ele não tem citoplasma. Então, quando ele une com o óvulo, ele leva apenas a parte nuclear. E ele também é uma célula haploide com 23 cromossomos. Esse X indica o quê? Um cruzamento. Eu estou indicando que está havendo aqui uma fecundação, vamos cruzar. Ao fazer isso, o evento que ocorre é esse aqui, ó. O espermatozoide, então, vários espermatozoides chegam na superfície do óvulo e então um vai conseguir entrar, tá? Um desses aqui entra. Ah, pessoal, mas não pode entrar mais de um, não? Não, entra um. Ah, mas tem os gêmeos. Gêmeos é outra coisa, que depois eu vou pegar uma aula, né? Vai ser uma aula ao vivo que a gente vai dando, eu vou explicar para vocês sobre gêmeos, tá? Mas não é porque entrou dois. Quando um entra, que é esse caso, quando ele rompe a membrana plasmática do óvulo, o flagelo dele fica e entra somente a parte nuclear. No momento que isso ocorre, é como se simultaneamente ocorresse a formação de vamos usar uma linguagem bem comum para nós, é como se formasse um campo de força. Pronto, acabou. Ninguém mais vai entrar. Não vai haver entrada de outros espermatozoides. Eles vão ficar aqui lutando para fazer essa entrada, mas morrem, não vão conseguir entrar. E aí esses dois núcleos aqui, eles vão se encontrar. Quando isso ocorre, forma-se então essa célula. Forma essa célula agora diploide 2N com 46 cromossomos. Perceba que eu fiz questão de deixar aqui dividido em duas cores, ó.
vermelho do óvulo e azul do espermatozoide para mostrar justamente isso. Que esse zigoto agora é um zigoto que contém 46 cromossomos, sendo que desses 46 cromossomos, metade veio da mãe, metade do pai. Então eu tenho aqui 23 cromossomos e aqui 23, que esse veio do gameta feminino e esse veio do gameta masculino. Ou seja, 23 cromossomos veio da mãe, 23 veio do pai, formou essa nova célula chamada zigoto. Tá? Então, esse evento que é a chamada fecundação. Então, fecundação é os dois gametas se unem, fundem o seu núcleo e formam essa célula chamada zigoto. Esse evento, eu coloquei essa observação aqui que é muito importante. Este evento ocorre na tuba uterina, já um órgão do aparelho reprodutor feminino. Nós vamos ver assim que a gente fala de aparelho reprodutor. Ocorre na tuba uterina. Tem gente que confunde, que acha que isso aqui ocorre no útero. Não é. É na tuba uterina. Não tem fecundação no útero. Quando a gente vai estudando os órgãos, eu vou voltar a falar disso aqui. Depois disso, esse zigoto vai entrar em divisão e aí ele segue para o útero. Já que eu falei de divisão, essa divisão que eu estou dizendo aqui é uma divisão celular. Que eu estou representando ela aqui embaixo por esse processo que é chamado segmentação ou clivagem. A segmentação ou clivagem ela consiste nessa célula chamada zigoto, ela vai entrar em mitoses. Mitose é um processo de divisão celular. E ela começa então a se multiplicar. E um detalhe interessante é que numa divisão celular comum, tá? Que não tenha nenhum evento significativo, não tenha nada importante, é uma divisão que ocorre assim, Uma célula se divide e forma duas células idênticas à célula que dividiu. Lógico, tem todo um evento aqui. Matéria do nono ano eu passo quase um mês falando sobre essa divisão aqui, que tem todo um evento acontecendo aqui. Mas eu quero só que vocês entendam que as células resultantes é igual à célula que dividiu. Em tudo. Em tamanho, em citoplasma, em organelas, em núcleo, é tudo igual. Então essa divisão é chamada de mitose. Perceba que aqui eu estou tendo uma mitose, mas aqui tem um evento que depois também, lá quando explicar aqui, lá vocês vão entender, que esse evento, essa célula não está ficando do mesmo tamanho. O volume celular, ele segue praticamente o mesmo, ele não altera. As células que vão diminuindo o tamanho e com isso vai aumentando seu volume. E essa divisão é uma divisão que a gente chama na matemática de progressão geométrica. É uma célula que forma duas, forma 4, forma 8, forma 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 e vai embora. Então é uma progressão geométrica. Quando ela começa, ela é um zigoto. E ela vai se dividindo, ela vai se segmentando. Logo lá na frente ela vai formar um bloco de célula, chamado de mórula. Depois ela continua dividindo esse bloco e aí forma uma cavidade dentro desse bloco, que é a blástula. E depois ela forma os folhetos embrionários e aí ela forma aquela estrutura já começando a origem uma coluna vertebral, ao tronco nervoso, ela começa a se diferenciar e aí ela forma o feto, vamos assim dizer, que aí ele começa a adquirir estrutura mesmo de um humano adulto, né? Então nessa fase aqui de zigoto, que ele começa a se dividir já, ele deixa de ser zigoto e aí ele vira embrião, ele é chamado de embrião. E ele vai com esse nome embrião até lá na frente quando ele vira feto. Então quando ele forma a estrutura de coluna vertebral, o tronco nervoso formado e começa a aparecer os membros, ele deixa de ser um embrião e aí ele vira um feto. E ele vai nessa proporção de feto até o nascimento. Beleza? Então isso aqui é muito importante porque a gente tem um entendimento de fecundação e a gente começa então a trabalhar os órgãos, né? Que o próximo assunto agora é justamente a gente trabalhar a fisiologia dos órgãos. Literalmente é trabalhar a anatomia. Uma curiosidade para vocês. Esse evento aqui, ele é muito rápido mesmo. Desde a fecundação até o momento que ele se instala lá no útero, porque ele vai caminhar, ele vai para o útero, igual eu falei aqui, ele entra em divisão e segue para o útero. No momento que ocorreu a fecundação até ele chegar no útero, ele vai demorar ali a questão de máximo um dia e pouquinho que ele demora para chegar isso aí. Quando ele chegar lá, ele já está num bloco de células gigante, já tem muita célula, entendeu? Porque a divisão é muito rápida. Então, se vocês pensarem bem,
Quando a gente para um pouquinho para pensar no ambiente celular, vamos assim dizer, se você pega uma gestação humana de 9 meses, são 9 meses a gestação, e você parte de uma célula microscópica que você nem vê, para um bebê que vai nascer com 3 quilos, 2 e pouco, 3,5, 4 quilos, às vezes até mais do que 4 quilos, né, uma variável aí, se você pegar em 9 meses ele sair de uma célula para uma estrutura desse tamanho, a velocidade é muito grande. Alguns pesquisadores fizeram um cálculo, mais ou menos assim, um cálculo baseado na velocidade dessa divisão nas primeiras horas. E eles chegaram à seguinte conclusão. Eles falaram assim, ó, que se essa velocidade inicial ela estabelecesse uma constante, aí é a física do processo, se ela estabelecesse uma constante, uma velocidade constante, ao final dos 9 meses de gestação, essa criança, esse bebê que está sendo gerado, ele teria aproximadamente o tamanho do Sol. Já para pra pensar o absurdo que é isso? É uma coisa gigantesca devido à velocidade. Só que lógico, quando ele atinge a fase de mórula, ele já reduz muito a velocidade. A blástula já reduz mais ainda, ele forma os folhetos muito mais ainda. Então eles estão dizendo assim, ó, que a velocidade de visão das primeiras horas pós-fecundação, pós-formação do zigoto, se ela continuasse no mesmo ritmo, constante, até o final dos 9 meses, o tamanho dessa criança era o tamanho do Sol. Depois vocês pesquisam aí e vejam o tamanho do Sol, vocês vão ver que absurdo de grande que é. Então, bem interessante, né? Então é importante demais ter esse conhecimento. É lógico que nós estamos falando de fecundação humana, mas a fecundação dos demais animais é esse processo. Lógico que nos animais vai variar também o local que ocorre a fecundação. Existem animais que a fecundação ocorre até fora do corpo. Se vocês lembrarem bem, quando vocês estudaram peixes, não sei se vocês chegaram a ver a parte de reprodução, mas os peixes, a fêmea libera os óvulos e o macho vem e libera o espermatozoide, fora do corpo deles ocorre a fecundação e automaticamente também vai ser gerado fora, né? Então vai depender muito do tipo de ser. Mas o nosso foco é seres humanos e no caso dessa fecundação humana ocorre nessa estrutura chamada de tuba uterina, que é o assunto que nós vamos ver quando a gente vai falando dos órgãos do aparelho reprodutor feminino. Beleza? Então, ó, não deixe de olhar isso aqui com calma, com paciência. Anotem para vocês não se perderem isso aqui. Depois, com uma aula ao vivo que a gente tiver, eu quero fazer uma explanação para vocês na gametogênese, que eu deixei solto lá, mas isso eu quero uma matéria mais extra para vocês, porque ela é foco no nono ano, é no nono ano que a gente vê, tá? Mas que vocês tenham esse conhecimento aqui, tenham esse entendimento, tá? Então, a formação da vida, na vida do ser humano, né, ela se forma a partir desses eventos aqui, que aí, em conjunto, quando a gente estudar os órgãos, vocês vão entender direitinho onde ocorre, como se desenvolve, aonde vai desenvolver, o que são os anexos embrionários, o que é um cordão umbilical, para que serve. Então vamos ver tudo isso. No mais, essa aula de hoje, mais curtinha aí, mas é esse assunto para vocês. Eu não vou entrar hoje no aparelho reprodutor para não fazer confusão, porque eu quero o foco de vocês aqui, ó, em fecundação. Na próxima aula a gente entra nos órgãos do aparelho reprodutor. Fechou? No mais, continue dessa forma, continue estudando, continue fazendo as coisas, não deixe de fazer em todas as matérias, que nós estamos nesse sistema, mas eu estou muito confiante de que a gente está progredindo de uma forma fantástica e o nosso prejuízo vai ser mínimo, o mínimo possível. Beleza? Um abraço para vocês, galera. Fique com Deus todo mundo.